Mateus 27. O suicídio de Judas. Ora, chegada a manhã, todos os principais dos sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matar. E manietando, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Então Judas, aquele que o traíra, vendo que Jesus fora condenado, devolveu compungido as 30 moedas de prata aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Responderam eles: que nos importa, seja isto lá contigo. E tendo ele atirado para dentro do santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Os principais dos sacerdotes, pois, tomaram as moedas de prata e disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo do oleiro para servir de cemitério para os estrangeiros. Por isso tem sido chamado aquele campo até o dia de hoje Campo de Sangue. Cumpriu-se então o que foi dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado a quem certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor Jesus, pois ficou em pé diante do governador. E este lhe perguntou: és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: e como dizes? Mas ao ser acusado pelos principais dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Perguntou-lhe então Pilatos: não ouves quantas coisas testificam contra ti? E Jesus não lhe respondeu a uma pergunta sequer, de modo que o governador muito se admirava. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. Nesse tempo tinha um preso notório chamado Barrabás. Portanto, estando o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Pois sabia que por inveja o havia entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não te envolvas na questão desse justo, porque muito sofri hoje no sonho por causa dele. Mas os principais dos sacerdotes e os anciãos persuadiram as multidões a que pedissem Barrabás e fizessem morrer Jesus. O governador, pois, perguntou-lhe: qual dos dois quereis que eu vos solte? E disseram: Barrabás. Tornou-lhe Pilatos: que farei então de Jesus, que se chama Cristo? Disseram todos: seja crucificado. Pilatos, porém, disse: pois que mal fez ele? Mas eles clamavam ainda mais: seja crucificado. Ao ver Pilatos que nada conseguia, mas pelo contrário, que o tumulto aumentava, mandando trazer água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: sou inocente do sangue deste homem, seja isso lá convosco. E todo o povo respondeu: seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então lhe soltou Barrabás, mas a Jesus mandou para ser crucificado. Nisso, os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram em torno dele toda a corte. E despindo-o, vestiram-lhe um manto de escarlate, e descendo uma coroa de espinhos, puseram-a na cabeça, e na mão direita uma cana, e ajoelhando-se diante dele, os escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana, e davam-lhe com ela na cabeça. Depois de o ter escarnecido, despiram-lhe o manto, puseram-lhe as suas vestes, e levaram-no para ser crucificado. Ao sair, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a levar a cruz de Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar de caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Então, depois de o crucificarem, repartiram as vestes dele, lançando sorte, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sob a minha túnica deitaram sortes. E sentados ali o aguardavam. Puseram-lhe por cima da cabeça a sua acusação, escrito: este é Jesus, o rei dos judeus. Então foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda.
E os que iam passando blasfemavam dele, manietando a cabeça, e dizendo: Tu que destrói o santuário em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. De igual modo também os principais dos sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Aos outros salvou, a si mesmo não pode salvar. Rei de Israel, é ele. Desça agora da cruz, creremos nele. Confiou em Deus, livre-o. E agora, se ele é que bem, porque disse: Sou filho de Deus, o mesmo lhe lançaram em rosto, também os salteadores que com eles foram crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. Cerca da hora nona bradou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Ele chama por Elias. E logo correu um deles, tomou uma esponja, ensopou-a vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, disseram: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. De novo bradou Jesus com grande voz e entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2. De alto a baixo a terra tremeu, as pedras se fenderam. Os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que tinham dormido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Ora, o centurião e os que com eles guardavam Jesus, vendo o terremoto, as coisas que aconteciam, tiveram grande temor e disseram: Verdadeiramente este era filho de Deus. Também estava ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o Rio, entre as quais se achavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao cair da tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também era discípulo de Jesus. Esse foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e depositou no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. Mas achavam-se ali Maria Madalena e a outra Maria sentada defronte do sepulcro. No dia seguinte, isto é, no dia depois da preparação, reuniram-se os principais dos sacerdotes e os fariseus perante Pilatos. E disseram: Senhor, lembra-nos de que aquele embusteiro, quando ainda vivo, afirmou que depois de 3 dias ressurgirei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o furtem e digam ao povo: ressurgiu dos mortos, e assim o último embuste será pior do que o primeiro. Disse-lhe Pilatos: Tende uma guarda, e de tornai-o seguro como entendeis. Foram, pois, e tornaram seguro o sepulcro, selando a pedra e deixando ali a guarda.